Olá, eu sou Gilson Nunes, fundador e CEO da BrandingX e coordenador do curso de pós internacional em Branding de Impacto na Unieduc. Esse é o Otaviano Canudo, doutor em Economia. Ele é Senior Fellow no The Brookings Institution, Senior Fellow do Policy Center for the New South. Foi diretor executivo do FMI, Fundo Monetário Internacional, vice-presidente do Banco Mundial e do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele é hoje uma das principais vozes sobre política econômica global. Boa tarde, Otaviano. É um prazer tê-lo em nosso programa hoje. Otaviano. Boa tarde, Gilson. Um prazer em revê-lo. Prazer é meu. É sempre ótimo conversar contigo. Pode nos dizer mais sobre quem é Otaviano, né, e sobre o Brookings Institution, o Senior Fellow de Policy Center for the New South, né, e seu propósito e proposta? Perfeito. Bom, Gilson, eu sou um sergipano que passou a adolescência sonhando em viajar pelo mundo e andar pelo mundo, e acabei indo fazer mestrado em economia na Concordia University, no Canadá, em Montreal. E depois disso, voltei para o Brasil, fui professor de economia na Universidade Federal de Uberlândia, na Unicamp e na Universidade de São Paulo. E depois fui convidado e fiz parte de um time do Ministério da Fazenda, onde fui secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda. E, 20 anos atrás, acabei vindo para cá, para o Banco Mundial, para ser um dos diretores executivos, e nesses 20 anos eu fui do Banco Mundial para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como vice-presidente, depois voltei ao Banco Mundial como vice-presidente, passei um tempo no board do Fundo Monetário Internacional e voltei ao Banco Mundial, onde aposentei em 2019. E continuo vivendo aqui. Eu sou... o Brookings Institute é um think tank monstruoso, enorme e muito importante aqui nos Estados Unidos, e me convidaram para fazer parte como um Non-Resident Senior Fellow, e eu aceitei e trabalho também tenho um contrato com o Policy Center for the New South, e basicamente o que eu tenho feito, o que eu faço em Brookings no Policy Center for the New South, escrever, estudar, pesquisar, dar palestras. Estive fim de semana passado em Nova Delhi, numa conferência do G20, e fazer a coisa que eu mais gosto, que é mais do que até administrar instituições, tive que fazer isso, principalmente estudar e escrever, né, e comentar. Esse é o meu último livro, Climbing the High Ladder, Development in the Global Economy, que vocês podem encontrar na Amazon, claro. Mas é o meu 6º livro aqui em Washington. Excelente. Está aí a dica, muito boa. Otaviano, aproveitando aí para falar sobre, né, inserção dos países na comunidade internacional, na sua opinião, né, qual é a correlação que existe entre uma maior inserção de um país na comunidade internacional, né, hoje a gente vê muito pela exportação, né, maior exportação, por exemplo, seu desenvolvimento e crescimento econômico? Você poderia dar alguns exemplos? Sim, olha, hoje tem uma evidência muito clara apontando na direção de que o processo de exportação, a inclusão das exportações como parte das vendas de empresas, em geral, constitui uma fonte de aprendizado. Não é por acaso que quando o Banco Mundial fez, não muito tempo atrás, uma pesquisa mostrando como, no Brasil, as empresas exportadoras tendem a ter estruturas de gestão, estruturas de organização do seu processo produtivo e gerencial mais próximas do melhor figurino lá fora. Porque a exportação ela é concorrência, e a exposição à concorrência é um fator importante, um estímulo importante para que as empresas invistam na formação de capacidades próprias, capacidades
gerenciais, capacidades de produção eficiente e assim por diante. Então, tem um nexo muito claro entre, de um lado, a abertura para o mercado internacional, inclusive a abertura à concorrência comercial de fora e a produtividade e a qualidade da gestão das empresas locais. O Brasil, infelizmente, é um país comercialmente muito fechado. Nós temos tarifas e temos barreiras não tarifárias que fazem do Brasil uma das economias mais fechadas entre os emergentes. Não apenas o comércio é uma proporção pequena do PIB, exportações mais importações, mas também as barreiras à movimentação de bens e serviços impedem a concorrência maior. Isso é um fator que prejudica a produtividade do Brasil. Ótimo. A gente, durante décadas, né, já várias décadas, a gente utilizou muito um modelo chamado de substituição de importações, né, para o nosso crescimento. E, mais recentemente, né, tem se debatido aqui no Brasil e falado bastante sobre uma desindustrialização do Brasil, né? E a gente tem notado um baixo nível dos investimentos em formação de capital, né? Quer dizer, de capacidade produtiva e de assim, não só formação de capital, mas também de inovação, né? Além de uma dependência das exportações com relação ao agronegócio, de maneira geral, né? E fluxo de capital externo para fechar as nossas contas do balanço de pagamento. O que você acha, né, hoje, pensando hoje na comunidade, o Brasil e a comunidade internacional, o Brasil tem um modelo, segue o modelo de substituição de importações ainda? O que seria o ideal para o Brasil para a gente poder ter uma inserção mais efetiva, né, ou mais eficiente no mercado internacional? A rigor, o modelo de substituição de importações foi utilizado e explica a industrialização brasileira nas décadas até os anos 80. Esse modelo exauriu, ele foi ao limite do que poderia entregar em termos de industrialização brasileira. Agora, o problema é que se exauriu, no sentido de que foi feito o que foi possível, daquele jeito, substituindo importações, botando tarifas, estabelecendo barreiras comerciais, e aí as empresas vinham, estrangeiras e domésticas, e produziam dentro do Brasil, tá certo? Agora, esse modelo de substituição de importações, ele gerou uma indústria que, sem a capacidade de investir, sem o interesse, inclusive, de investir domesticamente na capacitação tecnológica. É o modelo oposto, por exemplo, ao que foi feito ao que foi utilizado em países como a Coreia do Sul, tá certo? Taiwan, China, que foram processos em que a substituição de importações foi imediatamente combinada com uma substituição de exportações. Os beneficiários das políticas industriais eram obrigados a exportar, a enfrentar a concorrência depois de algum tempo, e isso criou um estímulo forte a que os beneficiários das políticas industriais nesses países investissem em capacitação tecnológica, investissem na possibilidade, em ter que viver sem a proteção a partir de um certo ponto, enquanto que nós paramos. Não é paradoxo, o fato é que, mesmo sem as tarifas da época da substituição de importações terem sido rebaixadas, a própria indústria brasileira não investiu na Foi mesma. após o Plano Collor, né, principalmente lá nos anos Que foi 90. limitada. Veja, naquele momento da abertura do Collor, que foi uma abertura limitada, o mundo inteiro, é quando a China estava abrindo, é quando o Deng Xiaoping resolveu criar zonas econômicas especiais, é quando justamente a Coreia baixa de vez o que tinha feito nos anos 80 e mergulha na automobilística e na eletrônica, mas via cadeias de valor, entrando por partes e depois crescendo. Porque essa abertura também dá a possibilidade de maiores escalas para quem produz bem.
Hoje, o Brasil paga um preço enorme em termos de produtividade perdida, produtividade que não acontece, por conta e o fechamento comercial é um dos fatores. Os outros componentes do ambiente de negócio do Brasil também são muito ruins e atrapalham. O ambiente de negócios é aquilo que acontece entre o portão da fábrica ou o portão da fazenda e o resto da economia. Abrir uma empresa, fechar uma empresa, resolver litígios comerciais, resolver pendências com o setor público, obter uma licença de construção, pagar impostos, a tarefa de pagar impostos. Não estou falando aqui do tamanho do tributo, não. Estou falando do simples ato de cumprir com a função tributária. Esses componentes do ambiente de negócios no Brasil, eles chupam recursos, eles diminuem a produtividade e assim por diante. Então, se fosse para ter que fazer, idealmente o Brasil, se pudesse ser abertura comercial com negociação, como a gente vem encaminhando com a Comunidade Europeia, com a União Europeia, melhor, mas se não, mesmo unilateralmente, nós temos que reduzir tarifas e temos que melhorar o ambiente de negócio. Houve melhoras nesse ambiente de negócio nos últimos tempos, nós tivemos aí quando eu estive no governo, 20 anos atrás, começou a reforma da lei de falências, teve um primeiro momento, mas a lei de falências só acabou sendo complementada finalmente agora, poucos 2017, 2018. Quer dizer, levamos 20 anos, ou quase 20 anos, para reformar uma lei de falências. E o mesmo se aplica aos outros capítulos. Olha, a reforma tributária agora vai ser, caso se materialize, vai ser um grande avanço, porque vai reduzir, vai simplificar a função tributária, vai diminuir, vai evitar a acumulatividade e assim por diante. Mas esse é apenas um capítulo de um ambiente de negócio no Brasil que é ruim e que chupa a produtividade das empresas. Então, a prioridade tem que ser, bom, além de educação, nós estamos chegando atrasados na educação, cabe mencionar isso. Não tem nenhum desses casos de sucesso que mencionei e outros em que não tenha tido uma elevação com qualidade da educação da população. Nós estamos chegando atrasados nisso, ainda estamos indo a um ritmo lento, temos acesso, mas não temos ainda a qualidade nem a abrangência. Então, educação, melhorar o ambiente de negócios, o que inclui, como eu disse, abertura comercial e infraestrutura. Nós estamos atrasados em infraestrutura. Tem 20 anos em que nós não estamos sequer investindo todo ano o mínimo necessário para manter uma infraestrutura que já não era, digamos assim, de ponta. Então, não admira que, com essa baixa produtividade, com tudo isso que eu estou mencionando, que a indústria tenha começado a abrir o bico. É por isso que está ocorrendo desindustrialização. É importante ter isso em mente, porque se não mexer nessas coisas, não adianta querer reindustrializar. E não tem nada de errado com a nossa agricultura, a agricultura que exporta. Ela é ciência aplicada, ela é principalmente o resultado de ciência aplicada e de equipamentos e assim por diante. Não é de baixo valor. Aliás, você mencionou a conta corrente e o papel do financiamento externo via a entrada de ingressos de capitais. E olha que isso não é nenhum departamento de fragilidade no Brasil, muito pelo contrário. Nesse momento agora, com os saltos comerciais recordes que a agricultura deu no primeiro trimestre desse ano, o Brasil está numa condição completamente oposta, por exemplo, àquela do nosso vizinho, a Argentina, ou de outros países, ou de outros emergentes. É uma bênção, não uma maldição, a nossa condição favorável de uso de ciência para produzir agriculamente também. Legal. Muito bom. Otaviano, a gente tem cunhado, né, o nome marca país, né, ou marca nação, vamos dizer assim, e destacado a importância que tratar, né, dessa marca do país para o desenvolvimento do país, principalmente com uma maior inserção mundial, porque
ela surge da relação do país com outros países. Então, assim, em pesquisa a gente vê muito consumidores, investidores, turistas, educadores, né, vários stakeholders, né, que revelam a preferência por uma marca país. Então, eu quero estudar nos Estados Unidos, eu quero estudar em Israel, por exemplo, eu quero comprar um carro alemão ou um carro japonês, eu quero um relógio suíço, eu quero fazer turismo no Canadá, né? Enfim, eu quero comprar um título do Tesouro Americano, acreditando que é o de taxa de risco mais baixa do mundo, né? Estou mais garantido por uma questão, né? de forte relação com a associação ao país, né? Quer dizer, tem marcas comerciais, mas também tem outros aspectos. O próprio investimento, fluxo de capital também depende de reputação, e hoje a gente debate sobre a questão do meio ambiente e o papel que os investidores têm nisso daí, né? Pensando dessa maneira, né, quer dizer, e aí na reputação de uma marca país, é, é, como é que está a sua visão, assim, o que o Brasil poderia fazer para a gente poder utilizar isso como uma alavanca de desenvolvimento e crescimento e maior inserção mundial? Porque, assim, o que a gente vê é muita notícia ruim do Brasil, tanto pelo internamente quanto externamente, né? E as pessoas, inclusive externamente, até hoje eu vou muito em viagens e assim, pessoas de alto nível, o grau de desconhecimento com relação ao Brasil é uma coisa notória, né? Geralmente ele fala do samba, carnaval, futebol e Rio de Janeiro, né? O que você acha? Não, eu concordo plenamente com você, moro aqui há 20 anos. A minha esposa é francesa, a gente viaja para a França, passa um mês lá todo ano, só não fizemos na pandemia, claro. Mas e eu tenho a percepção, olha, em grande medida, naquilo que diz respeito a assunto, a matéria econômica, para além da nossa marca de simpatia, de fato, as notícias nos últimos anos têm sido ruins, porque a gestão Bolsonaro nos colocou no fundo do poço a respeito disso. Hoje, mais do que nunca, a nossa imagem, a nossa marca vai estar associada a meio ambiente, a mudança climática. E aí o Brasil tem um potencial positivo, um lado positivo magnânimo, que deveria ser explorado, e que foi chamuscado durante os últimos 4 anos, principalmente. Por quê? Olha, no quesito natureza, né? A nossa matriz energética, por exemplo, é mais limpa do que a da maior parte do mundo inteiro. Não conheço um caso de país nesse momento que tem uma matriz energética tão limpa quanto a nossa. Mais de 50% do nosso consumo de energia está em fontes renováveis, por conta, claro, da hidroeletricidade, claro, mas também com o crescimento cada vez maior da energia eólica, da energia solar e assim por diante. Esse é um belo trunfo, né, que nós temos. Olha, o Brasil é um país com a matriz energética limpa, o que a gente faz é feito com energia limpa. Pois bem, no balanço de contribuições para a agenda da mudança climática, a gente só tem déficit, tem tido déficit no desflorestamento da Amazônia. A contribuição negativa para a camada de ozônio, em termos de mudança climática, do desflorestamento da Amazônia, mais do que compensando o benemérito da qualidade da limpeza da nossa matriz energética. Então, isso chamuscou, porque, evidentemente, e até quando chega na hora da concorrência, a concorrência tenta usar isso a favor deles e contra nós. Eu dei o exemplo da França, onde eu vou uma vez por ano, e uma parte desse mês a gente fica numa casa lá no sul da França, bom, inevitavelmente acabo conversando muito com o pessoal da região, e evidentemente que nos últimos anos, toda vez que vou, vem alguém querer denegrir a agricultura brasileira. Dizer, associar, perdão, associar desmatamento da Amazônia, aí tem que explicar, diz, olha, a soja brasileira não se faz na Amazônia, não é isso e tal.
mas isso atrapalha inclusive, cria um viés junto a consumidores negativo para nós. Então, o que a gente tem que fazer é deixar claro, reforçar que a passagem do desastre ambiental e amazônico da era Bolsonaro e dos anos anteriores foi um passageiro e que nós, o presidente Lula, não por acaso, fez a promessa de chegar a desmatamento zero ali por 2030, né? Reforçar justamente essa. Nós temos uma chance aí de ter uma inserção produtiva comercial associada à economia verde. O meu amigo vice-presidente da CAF, o Jorge, tem escrito muito sobre o power shoring, tá certo? Que é o Jorge Abaixo, que é a possibilidade depois da Covid, depois da guerra da Ucrânia, depois da ascensão da geopolítica, aí se fala em nearshoring, trazer de lá da China para perto dos mercados, nos Estados Unidos. As pessoas falam em friendshoring, trazer produção, segmentos de produção para países amigos, reshoring, trazer de volta. E o Jorge Abaixo vem e observa, por que não, power shoring, que digamos assim, utilizar a nossa matriz energética verde para produzir bens intensivos em energia, tá certo? Por conta da limpeza da nossa matriz energética. Então, acho que a marca Brasil será comercialmente voltando a reforçar a nossa imagem enquanto economia verde. Excelente, muito bom. Otaviano, a gente está aqui chegando no final, né, dessa entrevista. Agora vamos pensar nos jovens profissionais que estão aí na faculdade ou que estão na universidade ou que vão entrar num curso de pós-graduação. Considerando aí como cenário, né, todas essas mudanças que a gente discutiu aqui agora e também a questão da tecnologia, da inovação, e, né, hoje tem vários impactos aí na sociedade, na forma de consumo, até nos canais, né, de comunicação. Quais seriam as dicas que você dá, quais são as recomendações que você dá para esses jovens estudantes e profissionais, né, pensando na carreira, para desenvolvimento da sua carreira no futuro? Olha, Gilson, eu só posso falar tendo com base em mim mesmo, tá certo? A minha própria experiência, que acabou sendo diversificada em muitos aspectos, e essa diversificação eu reputo como importante para os jovens sem medo. Primeiro, antes de tudo, estudar, estudar, estudar. Não teve outro meio, para mim, e não acho que seja, esse é um requisito inevitável. Estudar, lembrar de desenvolver um mínimo de inteligência emocional. Inteligência emocional vale dizer buscar olhar e compreender as outras pessoas com quem você trabalha ou com quem você se relaciona, porque há necessidade dessa empatia, de trabalho em conjunto. Mesmo trabalho com eletrônica não vai alterar essa necessidade de ter, de desenvolver a capacidade de operar em conjunto, em trabalho. E terceiro, fazer planos provisórios. Digamos assim, eu fiz planos para os próximos 5 anos e a experiência mostrou que, ao se aproximar dos 5 anos, outras possibilidades, outras experiências apareceram, o horizonte mudou e eu aí fui fazer um novo plano provisório. Mas sempre com plano, sempre com base em estudar e sempre com base em também interagir com as pessoas, em saber trabalhar com empatia e trabalhar em equipe.
Deixa eu contar uma pequena historinha que pode ser bem ilustrativa do que eu quero dizer para o negócio de estudo. Em 2007, eu estava no meio de um período como diretor executivo no Banco Mundial, e houve uma mudança do governo, de gestão econômica no Brasil, e eu me dei conta de que talvez a minha sintonia com o novo ministro da Fazenda no Brasil, que era uma coisa necessária para o meu trabalho lá no board, não ia ser tão boa quanto a que tinha sido anterior. E eu quis mudar, né? Eu quis, não, está na hora agora de eu ter uma outra experiência, depois de 3 anos aqui no board do Banco Mundial. Mas tinha um impedimento. O impedimento era o de que, quando você senta nesses boards por 2 anos, você é intocável, ninguém te tira, mas você depois não pode, por um ano, tem uma quarentena em que você não pode voltar a trabalhar no próprio Banco Mundial. Isso existe no banco, no fundo, no BID também. Aí eu disse, puxa, eu quero estender um pouco mais dessa experiência aqui, mas tem esse problema da quarentena. Aí eu fui conversar com um vice-presidente para a África na época, que tínhamos virado amigos, o cara tinha sido country director aí no Brasil, e o finado Gobinacani me diz, olha, escuta, você escolha um tema aí que seja que esteja atraindo atenção, estude, faça alguma coisa, que aí, de repente, a gente consegue uma bolsa para você de lá dos escandinavos, para você passar um ano com essa bolsa no BID, e depois de um ano eu tenho certeza que muita gente aqui no Banco Mundial vai querer você de volta. Tá bom. Aí eu pensei e, já sei, 2007. Biocombustíveis. Tá estourando no Brasil, um interesse muito grande. Os biocombustíveis americanos ruins ambientalmente e de qualidade, e nós temos o biocombustível com etanol de cana-de-açúcar e tal. Aí eu sou economista, mas eu peguei, sentei, catei o que eu pude achar, material da Unicamp, e escrevi um texto, preparei, e o pessoal do Banco Mundial passou a me convidar para eu falar em tudo que era seminário sobre energia. Era conveniente para eles, porque não era eles falando de biocombustíveis, era eu e falando de Brasil, etc. E, tal, e deu certo. Foi bem. E lembro que o plano era eu ir lá para o BID com bolsa. Mas aí, num desses seminários que mencionei, me botaram numa mesa em Londres, no seminário, ao lado do presidente do BID, o Moreno, Luiz Alberto Moreno. E eu fiz a minha fala, e o presidente do BID, depois da sessão, vira para mim e pergunta, você escreveu sobre isso? E eu tinha lá o texto já pronto, passei para ele. 15 dias depois, ele me convida, já de volta em Washington, me convida para almoçar, e no almoço ele vira e diz, você não quer ser um dos meus vice-presidentes? Muito Foi bom. conveniente para ele, porque estava apaixonado justamente em botar o BID para difundir biocombustíveis, experiência brasileira, pelo resto da América Latina e tal. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Quer dizer, a emenda saiu melhor do que o soneto. Agora, qual Uau, foi a chave para isso? Estudar. muito bom, muito bom. Excelente, excelente caso, acho que é bem ilustrativo e assim, né, acho que vai ser bem elucidativo aí para a gente. Otaviano, a gente está no final, eu te agradeço muito aí pela sua disponibilidade, pelo bate-papo, foi excelente, como sempre. A gente agradece você, foi um prazer reencontrá-lo e conversar contigo, né, um pouco mais de tempo. Eu deixo aqui agora as palavras finais que se você quiser, né, fazer para a gente encerrar o programa. Não, apenas um agradecimento pela oportunidade de ter essa boa conversa, de acompanhar e saber mais sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Parabenizo
e a torcida aqui para que o Brasil, materialize esse potencial que tem de se apresentar como uma economia verde e cujos produtos justamente incorporam essa verdidão, Muito essa obrigado. verdura do Brasil.